Boa tarde, vamos lá seguir com mais uma live hoje. Aguardar os nossos seguidores, os interessados no assunto entrarem. Vamos aguardar. Oi, Eutália, boa tarde. Vou te adicionar aqui. Já mandei o convite para você aceitar. Oi, Ô, companheira, parece? apareceu. Tudo Como bem? vai? Bem? Tô bem. Deixa eu ver. A, a forma como você está me vendo, tá tranquilo? Eu Tá ótimo. coloquei aqui num suportezinho, não sei se... Não, tá show de bola, tá muito bom. E o som Ah, que, também tá ótimo. que ótimo. Não, vou só esperar Vai mais um conseguir ouvir? pouquinho. Tudo bem. Porque o pessoal tá recebendo o convite de que nós estamos ao vivo, então só aguardar um minutinho para a gente ter mais pessoas assistindo e a gente continuar, aliás, começar, né, a nossa conversa. Tá. Tô bem tranquila aqui. Ótimo, Você ótimo. está conseguindo me visualizar aí bem? Não, tá bem, tá bem. Aqui também eu coloquei o celular nos meus livros, né, sobre os livros, que não tem esse suporte moderno que o pessoal tem. Eu também não tenho. É, eu também não tenho não, viu, Otália? Acho que assim tá bom, né? Tá ótimo, Então tá tá muito bom. bom, tá muito bom. Bom, como é Você uma tem... live que vai ficar gravada, né? E lá no perfil do Observatório, eu só vou aproveitar esses instantes, Eutália, para agradecer quem nos apoia, né? Que é a ProEx. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal Tocantins e que é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, em especial pela professora Maria Santana e também pela diretora do nosso campus lá na UFT Porto Nacional, que é a professora Etienne Fabri. Então, as duas eu quero agradecer, deixar registrado aqui o nosso agradecimento. Tá? E a você, Eutália, a gente se sente muito honrado de receber você aqui. Eu, pessoalmente, porque conheço das suas lutas, das suas batalhas, e o Observatório, todas as pesquisadoras e pesquisadores que são membros do Observatório se sentem muito honrados de tê-la aqui esta tarde, debatendo a questão da moradia. Então, nós agradecemos de coração você ter se disponibilizado a conversar conosco na tarde de hoje. Eu é que fico honrada e agradeço o convite, porque, na verdade, assim, a minha relação com a luta pela moradia, ela está relacionada a um histórico de militância, né? Mas também muito forte pela questão da minha profissão, que acho que unindo aí as duas coisas. E já vou dizendo, não sou uma especialista na área, mas sou uma grande colaboradora e militante dessa política pública tão importante, na verdade, desse direito, né? Porque, infelizmente, ela ainda não tem uma efetivação de política pública universal, como nós defendemos, mas por esse direito, né? Um direito que ainda está sendo configurado e ainda necessita de muitas lutas para ser efetivado. É, de fato, Otália, a gente fazendo um retrospecto, né? A, a capital é tão jovem quanto a nossa Constituição, né? E vale lembrar que, constitucionalmente, o direito à cidade está ali, o direito à moradia está ali. Né? E o que a gente Exatamente. tem visto ao longo desses 31 anos é uma tentativa de desconstitucionalizar os nossos direitos historicamente conquistados. E esse tem sido aí a problemática de um neoliberalismo que já está no ultraliberalismo, né?
e que procura o tempo todo excluir ao invés de aumentar a participação social, o diálogo, né, e a possibilidade das pessoas existirem nessa sociedade. Não é mesmo, Thalia? É verdade. Eu acho assim, sabe, Fabiana, que o não acesso ao direito à moradia é uma das expressões, né, que a gente chamaria da questão social, que é a desigualdade, né, própria desse modelo produtivo, desse sistema, dessa sociedade. Eu acho que é uma das expressões da desigualdade mais que consegue ser mais cruel, né? Porque uma das crueldades que esse modelo e que esse sistema traz com uma expressão dessa desigualdade, porque morar é um direito humano, né? Exato. Morar é um direito humano. E quando você, num país como o nosso, né, de dimensões continentais, de estados e de municípios com grandes vazios urbanos, com terra suficiente para caber todo mundo, vamos dizer assim, você não ter isso como um direito garantido é algo absolutamente cruel, contraditório, absurdo, né, de se aceitar. E assim, ainda mais Palmas, né? Palmas é uma cidade que, se não me engano, eu não sou especialista na área da geografia, enfim, mas se não me engano, Palmas é uma cidade que está projetada aí para quase 3 milhões de habitantes. E Sim. nós temos um pouquinho próximo de 10% disso. Significa que é uma cidade que ainda cabe muita gente. Significa que é uma cidade que o seu espaço urbano está privatizado, está concentrado na mão de poucas pessoas, porque o déficit habitacional é grande, né? Então, não precisa nem apresentar aqui grandes estatísticas, grandes estudos e grandes teses, né? Eu acho que para a gente dialogar diretamente com o povo, com a população e, sobretudo, com aquelas pessoas que sofrem com a ausência do direito garantido à moradia, é muito simples dizer. É uma cidade que cabe muito mais gente do que ela tem agora, né? E ela não consegue atender num direito elementar que é da moradia essa população. Eu trabalho numa região mais ao norte da cidade, aliás, na ponta da região norte da cidade, e a gente tem um fenômeno muito interessante lá, que é o seguinte: a gente tem que atualizar endereço constantemente, porque as pessoas, elas mudam muito. Se Uhum. elas mudam muito, se elas trocam muito de endereço, é porque elas não têm uma moradia fixa, né? Elas não têm um acesso a uma moradia como um direito. Então, elas vão alugando de tempos em tempos, né? E às vezes até são despejadas mesmo, porque não conseguem pagar aluguel e tem que correr atrás de outra alternativa de moradia. Então, é um ambiente que tem muitas, aqui em Palmas as pessoas costumam chamar kitnets, né? Sim. Que já é fruto de um processo de especulação, né? De especulação de um direito fundamental, que a gente chamaria aí de uma microespeculação imobiliária, e temos também as grandes, né? Que são os grandes proprietários aí dos terrenos, enfim, do espaço urbano da cidade. É algo muito desigual mesmo. Sim, sim, a cidade já nasce com essa configuração da exclusão, né? Acho que vale lembrar, inclusive, o último trabalho do professor Basoli publicado, que é exatamente sobre essas contradições, né? A capital mais jovem do país, que já nasce sob o espectro da especulação imobiliária, né? Constituindo-se por vazios urbanos e por uma rápida exclusão social. Mas as populações mais vulneráveis estão nas franjas da cidade, vivendo em condições difíceis, como esta que você muito bem relatou agora, né? A pessoa não consegue se fixar na sua moradia, porque ela é constantemente expulsa por vários motivos, né? Ou porque não consegue pagar o aluguel, ou porque está num terreno irregular, por diversos motivos ela não consegue se fixar. Fora também que é uma cidade onde tem toda uma dificuldade em relação ao mundo do trabalho, não é? As pessoas têm trabalhos, muitas vezes, já terceirizados, precarizados, que não permitem a ela uma renda que ela possa
garantir a sua moradia, né? Garantir a sua existência. Não é só a moradia, mas a moradia um aspecto fundamental nesse rol, né? Acho que você colocou algumas questões bastante importantes para a gente, inclusive assim, não é nem explicar, mas explorar um pouquinho mais, porque quando a gente fala da cidade, o direito à cidade não é só a casa para morar. O direito à cidade é um conjunto de direitos, né? Um conjunto de acessos, vamos dizer assim, e que a gente vive numa cidade que não consegue garantir esse conjunto de acessos, né? Então, o direito à cidade é muita coisa, é muito mais do que você ter só a sua moradia. O direito à cidade é o direito ao trabalho, é o direito à renda, é o direito a utilizar espaços públicos, a ter ofertados serviços públicos que garantam a nossa produção e reprodução da vida social, né? E você muito bem lembrou, né, o estudo do professor Basoli, que ele prova mesmo que já é uma cidade jovem, a capital mais jovem do país, e que ela já nasce sobre essa, vamos dizer assim, essa catástrofe, né, que é você não garantir o direito humano a essa população. E Palmas, ela tem uma história muito profunda de luta pela moradia, né? Eu mesmo faço parte como colaboradora, como, vamos dizer assim, militante voluntária do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que tem um braço muito forte aqui em Palmas, que já conquistou, inclusive, aliás, em Palmas não, no Tocantins como um todo, que já conquistou aí já teve várias vitórias, né, de projetos habitacionais para garantir a moradia para a população. Acho que são aproximadamente aí quase 7 mil casas, né? Casas distribuídas em algumas cidades, mas muito concentrado também em Palmas, que essa população acessa pela esfera da luta, da organização da própria classe trabalhadora, né? Como dizia Marx, né? A própria classe que vai se emancipar, né? É pelas mãos dela própria que ela vai se emancipar. E lutar e se organizar pelo direito à moradia é uma expressão disso, né? É um bom exemplo de demonstrar como é possível a própria população que necessita desse direito, que necessita efetivar esse direito, se auto-organizar e fazer essa conquista. Então, eu acho isso muito importante. E Palmas, mesmo sendo uma capital jovem, com toda essa característica aí que nós estamos colocando, mas ela tem na sua história, e aí para falar que é uma contradição, né, ela tem na sua história também uma história de luta, né, no campo da moradia, no campo da reforma urbana, na área do direito à cidade, né? Se bem que a gente está vivendo uma conjuntura tão adversa que a gente estava conversando no âmbito dos espaços, né, do movimento de moradia. É como se a gente estivesse reiniciando uma luta que a gente achava que algumas coisas já estavam minimamente consolidadas. E, na verdade, não, né? Porque com um passe de mágica, alguns programas habitacionais foram desmantelados, desestruturados, desfinanciados, né? Não se tem mais novos empreendimentos a serem construídos. Eu acho que é meio só o que a gente está vivendo hoje aí, tanto no âmbito do governo municipal, estadual e até no âmbito dos movimentos, é como se fosse assim um final de feira, né? Está finalizando os projetos que haviam sido empreitados no passado, mas a gente não vê o surgimento de novos, né? E um déficit habitacional aí grande. Então, é como se a gente tivesse que voltar ao início da luta, né? Ocupar, resistir, né? E antes a gente, ao invés de estar ocupando, a gente estava trabalhando na perspectiva de articular institucionalmente destinação de áreas para construção de projetos habitacionais.
Hoje a gente volta a uma lógica de ter que ocupar para gerar uma pressão, mostrar que tem espaços, sim, a serem destinados para moradia de interesse social, para poder fazer uma pressão, né? E no meio dessa pressão, a gente sabe muito bem, às vezes, o que acontece, como exemplo dos últimos acontecimentos que nós tivemos aqui, né? Sim, sim. Dentro desse contexto que você muito bem apresentou, Eutália, tem o fato de que nós estamos reocupando, tendo que reocupar e reorganizar as estratégias, né, políticas e organizacionais, porque a gente tem um governo que tem, desde o princípio, demonstrado que não quer o diálogo, né? Um dos indicativos disso, em relação à moradia, é simplesmente o desaparecimento do Ministério das Cidades e de Sim. todos os conselhos que estavam ali, né, dialogando com o Ministério para poder efetivar políticas públicas na área da moradia. Então, um governo que já começa sua empreitada política desconstruindo os canais de comunicação, os canais políticos de comunicação, já demonstra, né, a que veio. E aí vem de novo o papel dos movimentos sociais, na tentativa de se reorganizar, entender esse momento, para que ele possa, de novo, ocupar esses espaços, né, os objetivos e subjetivos, para que os seus direitos não sejam totalmente desmantelados, porque nós sabemos que, parcialmente, eles foram desmantelados, mas que a gente tem algumas coisas aí que a gente continua tendo que lutar, né, ou pelo menos para manter. Eu acho que isso que você traz, Fabiana, é muito importante que a gente denuncie. Eu acho que ele cabe aqui mesmo como não é só uma informação, não. Eu acho que é dentro de uma perspectiva de denúncia mesmo, né? O Ministério das Cidades, hoje, ele se resume dentro de uma secretaria nacional, dentro de um outro ministério, que é o Ministério de Desenvolvimento Regional, né? Então, hoje, aquela estrutura do Ministério das Cidades, que congregavam ali de 3 a 4 secretarias nacionais, se não me falha a memória, eu acho que de mobilidade urbana, saneamento e moradia, né? Me parece que eram essas 3 grandes secretarias, com figuras absolutamente renomadas e capacitadas para gerir essas 3 políticas públicas importantíssimas, né, num país com a característica do nosso, né? Uhum. Ele foi desmontado e, vamos dizer assim, ajeitado dentro de uma única secretaria, dentro de um outro ministério. Então, absolutamente, foi o desmonte da política. Para além do desmonte do órgão gestor, né, que conduzia aí toda essa política de cidades, né, que envolve aí esses 3 elementos importantes, ainda desmontou todo o aparato do controle social, da participação popular, né? A nossa Constituição diz que toda política pública que se preze, ela precisa ter pelo menos três estruturas, né? Que é a gestão, o controle e o financiamento. Né? A gestão, o controle social e o seu financiamento. E na política de cidade, ela foi absolutamente desmontada. Ela não tem mais o controle social, ela não tem o financiamento e a gestão dela passou a ser apenas um aparato operativo, administrativo, para meio que ali operar o que restou dessa política pública tão importante. Então, é muito perverso isso. É muito perverso porque a luta, de alguma forma, ela vinha avançando, ainda com muitas dificuldades, porque a gente sabe que a moradia ainda não tinha se tornado uma política estatal, né? Embora ela esteja garantida, regulamentada, né? Por meio dos artigos aí constitucionais, se não me engano, é o 182, enfim. Uhum. Que era regulamentado, né, no Ministério das Cidades por essas políticas, e o programa Minha Casa Minha Vida, que vinha na tentativa de se consolidar como uma política pública estatal, universal e continuada, né? E, num passe de mágica, se desconstrói tudo, né? Retira financiamento, enfim. Então, assim, é como se a gente estivesse voltando, dando um passo para trás e tendo que reinventar as nossas estratégias de luta
para poder garantir esse direito que ainda está lá na Constituição, né? Sim. E a gente sabe que o Brasil, ele tem como estratégia de regulamentação de direitos a instituição de políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são os instrumentos para efetivar esses direitos garantidos, não dados, né? Mas garantidos por meio das lutas históricas, principalmente da classe trabalhadora. Então, é algo absolutamente que precisa ser denunciado, né? Dizer para o povo, dizer para essas pessoas que não tem dinheiro para pagar aluguel, que não tem dinheiro, que todos os dias está mudando de lugar, isso afeta até a convivência social, comunitária, cultural, né? Porque a pessoa não consegue nem se fixar no território para estabelecer suas relações, tem que ficar mudando o tempo inteiro. E dizer para esse povo, né? Olha, não tem mais um aparato de um ensaio de uma política social, pública, que vai efetivar esse direito que está na Constituição Federal. Então, a gente precisa fazer luta. O povo precisa se organizar, né? A gente precisa fazer luta. A universidade, né? Eu acho que essa é uma experiência importante. Você aqui representando aí um observatório, né, de movimentos sociais que traz a pauta da moradia. É uma contribuição importante da academia, né, porque ela realmente está conectada com as lutas do povo, com as necessidades da população. Então é isso, Fabiana, a gente precisa estar nessa tarefa, né, nessa tarefa importante aí. Sim, sim, certamente precisamos nos engajar nessas tarefas, né, de discutir moradia e todos os elementos conectivos a ela. E vale lembrar, né, Otália, que a questão da moradia é uma questão global, né, que foi gerada aí, uma problemática gerada por um modelo de desenvolvimento, que é essa globalização absolutamente excludente em várias partes do mundo, em várias partes. Tanto é que tem estudos interessantes da Raquel Ronick que fala da guerra de lugares, né? Então, enquanto a Maricato fala do direito à cidade, a Ronick traz a guerra dos lugares, porque é isso que tem acontecido e os movimentos populares de luta pela moradia têm demonstrado que é uma grande guerra mesmo. E aí, Eutália, para lembrar um pouquinho do próprio Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Ele se constitui lá na década de 90 ainda, é um dos primeiros movimentos a se constituir pós-Constituição de 88, já dando um demonstrativo da necessidade que a população pobre, carente, vulnerável já tinha de garantir aquilo que a Constituição estava, as letras da Constituição, né? Então, esse é um ponto também bem interessante, que a Constituição, que tinha 2, 3 anos de vida, já passa a ser questionada, porque o nosso país estava entrando já num modelo neoliberal com o Fernando Collor de Mello. Então, as questões em torno da efetivação do direito já estavam dadas, né? Então, um movimento importante que já se constitui lá atrás. E aqui no Tocantins é um braço extremamente importante, né? É uma luta histórica, uma luta importante que esse movimento tem executado aqui, como você também já pontuou. Mas eu queria saber de você, Eutália, como que tem sido a luta desse movimento, que você faz parte, que você contribui, dentro de uma luta histórica na região ali do Taquari, a Jardim Taquari, né? Eu acho que talvez o Jardim Taquari seja aonde a gente pode ver mais concretamente essa luta histórica aqui no Tocantins. Não sei se você concorda comigo sobre isso. Olha, o Taquari é uma coisa assim bem interessante mesmo de se pensar. Hoje não, né? Hoje ele está um espaço urbanizado, embora, né, ele congrega ali uma das maiores ocupações atuais que a gente tem em Palmas, né? Ocupações assim, na verdade, é um pedaço do Taquari onde existem várias famílias morando em condições absolutamente precárias, né? E com todos os elementos necessários para que fosse efetivado ali mesmo um espaço urbano e um espaço de moradia. Mas se a gente for pegar o histórico do Taquari, é uma história tão perversa, Fabiana, que, assim, eu me lembro, eu já estou em Palmas há mais de 20 anos, né?
E eu me lembro que quando se criou o Jardim Taquari, eu era assistente social trabalhando num serviço especializado aqui na Prefeitura de Palmas, que atendia população vítimas de HIV e AIDS, né? Populações, atendimento a essa população. E eu me lembro que eu acabei me envolvendo com um processo de transferência de famílias para aquela região, porque eu acompanhava algumas famílias nessa época. E era um absurdo tão grande, porque se hoje Palmas é uma cidade que tem vários vazios urbanos, que ela ainda não está totalmente ocupada no núcleo do seu plano diretor, né? Que a gente já falou aqui, que tem um desenho excludente, enfim, surge com uma forte expressão da especulação imobiliária. Se hoje Palmas é assim, imagine quando foi criado o Taquari, né? Ali, tipo, finalzinho de 90, início dos anos 2000, se não me falha a memória, o tamanho desse vazio urbano, né? Se você pegar da última quadra que estava urbanizada em Palmas, com pessoas morando, com algum tipo de estrutura, de infraestrutura urbana, para chegar no Taquari, era um vazio urbano absurdo. Ali era a expressão nítida de um interesse de especulação imobiliária. Porque quando você joga alguém lá para distante, né, um conjunto de famílias lá distante, minimamente você vai ter que levar água, energia, alguma coisa do saneamento básico, que seria a coleta de lixo. Você vai ter que pensar em linhas de transporte urbano. Você vai ter que pensar minimamente numa estrutura urbana. Para eu levar, e olha que eu não sou especialista da área, para eu levar toda essa infraestrutura para lá, eu urbanizo todo esse vazio urbano até chegar lá. Significa que eu estou interessada em quê? Valorizar esse vazio urbano com o pretexto de que eu preciso levar acesso para aquela população que está lá na ponta da cidade, né? Acho que Palmas tem aí 30, 33 quilômetros quadrados, eu acho que esse é o tamanho de Palmas. Então, eu já coloquei a pessoa lá na ponta, e eu fiz tudo isso. E ali gerou o quê? Uma especulação imobiliária enorme, porque você valorizou todos aqueles lotes. Ali não tinha Ubra, não tinha Católica, não tinha nada disso, né? Então, as pessoas que estavam lá, elas não conseguiam compreender isso. Mas ali estava nítido que o interesse era, sobre o pretexto de levar infraestrutura para aquela população que a gente jogou lá, a gente valoriza, né, com rede de esgoto, enfim, né, com toda essa infraestrutura, esses vazios urbanos aqui, a gente vai poder comercializar e valorizá-los e instituir aí o que nós queremos como especulação imobiliária. Então, Palmas, ela é uma cidade que tem esse retrato. Eu me lembro o debate aí da questão da expansão do plano diretor, né, demonstrava muito isso. Como é que você quer expandir se você ainda não utilizou tudo que ainda tem de disponível, né? Então, assim, está nítido o interesse da especulação imobiliária. E isso é muito cruel, né? Eu me lembro que a população lá, as crianças não tinham escola. E a gente dizia, como é que essas crianças vão para a escola? Não tem transporte, não tem asfalto, tinham que atravessar uma rodovia para as crianças poderem ter acesso à escola. Então, era de uma crueldade absurda apenas para atender o interesse da especulação imobiliária. Sim, sim, é nítido, né, Eutália, de que, mais uma vez, a população foi jogada no centro dos interesses de um grupo, né, que tinha por objetivo valorizar esses vazios urbanos que a gente vê, né, depois de 31 anos, a capital completou no último dia 20, 31 anos de existência, né, e a gente percebe o quanto de vazio ainda tem. E o que a Raquel Ronick fala que são os ativos financeiros, né? Porque esses terrenos continuam se valorizando, estão na área de potência econômica da capital, em toda a Teotônio segurado, né? E que são terrenos que valem de 5 a 6 milhões de reais,
e que nós sabemos bem a quem pertence e quando serão vendidos, porque tudo isso faz parte de uma grande estratégia dentro da questão imobiliária aqui em Palmas também, né? Muito interessante. E aí o Taquari tem mesmo essa história, essa trajetória que culminou aí no dia 18 em mais um capítulo dessa história, não é, Eutália? Você acompanhou, como tem acompanhado tudo que tem acontecido na questão da moradia aqui em Palmas, mas mais um capítulo dessa história aconteceu no dia 18. E eu queria que você contasse um pouco para a gente. Então, a gente, na verdade, assim, ela veio à tona nas vésperas do aniversário da cidade, né? E a gente percebe a crueldade disso, né? Na verdade, assim, Fabiana, a luta por moradia, como ela é organizada e estruturada por um conjunto da população, que eu diria assim, como se fossem pessoas sobrantes, né? Pessoas que não são bem vistas, pessoas que não têm o direito elementar, que é de morar e usufruir da cidade, né? E ainda é vítima dessa política imobiliária que investe na lógica dos aluguéis, né? Da financiarização do espaço urbano da cidade. E o que a gente ouviu foi muita criminalização, né? Muita criminalização das famílias que fizeram aquela ocupação lá, né? Então, o que a gente tem são famílias que se inscrevem em cadastros de programas sociais, sejam eles tanto da prefeitura quanto do estado, ou às vezes até se filiam aos movimentos de moradia, porque temos vários movimentos de moradia em Palmas e no Tocantins, e que elas ficam ali com aquela expectativa de serem sorteados, né? Porque hoje Palmas tem essa modalidade, né, de sortear. Quando é sorteio é porque não tem perspectiva de universalizar, né? Exatamente. A própria metodologia do sorteio, o próprio gestor já está dizendo assim, olha, coloque suas mãos aí para o céu, comece a torcer para você ganhar uma casa. Como se fosse sorteio, a gente faz de algo que não é elementar para a nossa vida, né? E essa metodologia de sortear a pessoa já está nítido, o poder público já está dizendo para a população, para as pessoas, que não tem interesse de fazer uma política pública o mais próximo da sua universalidade possível, né? Uhum. Então, o que a gente vê nesses processos de ocupação, e aquele de Taquari do dia 18, aí, que rolou aí meio até quase próximo ao aniversário da cidade, a gente assistiu muito, foi uma criminalização das famílias, né? Então, a ideia de tratar um problema de um direito humano, né? Porque moradia é um direito humano à cidade, numa lógica criminalizada, né? Então, assim, como pode, né? Ainda que você possa retirar uma população de uma determinada área, porque é inadequado estar ali por alguma questão mesmo urbana, você tem que dar uma resposta para essa população. A população ocupa porque ela precisa expressar de alguma forma as mazelas de uma falta de acesso de um direito constitucional. É o mecanismo que a população tem. Qual é o outro mecanismo que ela vai ter? Ficar eternamente nos cadastros, nos inúmeros cadastros que tem, ocupar um espaço vazio, e a gente faz questão de falar a palavra ocupar, porque não é invasão. Exatamente. Invasão seria se alguém entrasse dentro da minha casa e invadisse a casa que eu moro, né? Porque lá está ocupada para moradia. Agora, quando você vai para um local que está vazio e a minha necessidade está latente, isso é ocupar. É ocupar um espaço vazio, e ela é uma estratégia de chamar a atenção para um direito fundamental, né? Então, a ocupação, ela tem esse cunho de legitimidade, né? A gente pode dizer que não é legal porque as leis, elas são burguesas, né? Elas são para privilegiar a propriedade
e não o acesso a ela. Né? Nós temos um país onde o direito à propriedade é muito mais vigiado e cuidado do que o direito à vida, por exemplo. Porque quando a polícia vai numa ocupação e atira quase que para matar alguém que ocupou um lugar porque não tem moradia, significa que a propriedade privada tem mais valor do que a vida das pessoas. Né? Sim. Então, a gente precisa pensar isso de forma muito séria. Né? O que aconteceu em Taquari, embora foram poucas famílias, né? Relativamente poucas pessoas, mas a resposta que o poder público deu no seu conjunto aí, seja no judiciário, seja no executivo e até o legislativo também, né? Foi zero. Foi uma resposta de um silêncio absoluto. Somente veio para aquelas famílias somente a criminalização. Sim. Nada mais. Porque você retira, mas você reconhece a necessidade, você reconhece a demanda. Eu já fui gestora. Não fui gestora da política de habitação, mas eu já fui gestora. Você reconhece o direito, né? Você precisa reconhecer o direito. O poder público tem. Ele pode usar os mecanismos que ele utiliza, né, para poder reintegrar a posse, enfim, mas ele não pode se fugir. Ele não pode fugir da sua obrigação de reconhecer que ali tem um direito violado. Então, ele precisa apresentar uma resposta para aquela população. E eu acho que, sem entrar muito nos detalhes específicos, né, porque tem muita criminalização, tem muito julgamento, eu acho que não cabe a nós ficarmos falando assim, ocupou, tinha direito ou não de ocupar? É gente que já tem casa, é gente que não tem casa, é gente que está ali só mesmo para segurar a vaga para alguém. Não interessa esse debate. O debate que nos interessa é dizer que toda ocupação urbana que tem aquela característica de famílias com criança, com um pouco de coisa que eles têm ali, é uma forma de explicitar que existe um direito negligenciado e o poder público tem a responsabilidade, a obrigação de reconhecer que tem um direito violado e ele precisa pensar uma estratégia de atendimento daquela população. Né? Eu acho que da ocupação é isso que a gente precisa reafirmar com muita força. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Eu vou até aproveitar aqui, porque nós temos muitas companheiros que estão escrevendo aqui. Natália Aires, a Verônica Salustiana, a Carol Azevedo, eu vi a Nicoleta aqui também, a Átila, o Marcos, Adriano, tem muita gente participando. Eu vi o Ed César também, que é o professor, Luciana Taquaruçu está aqui conosco também. E eu já aproveito para agradecer a participação e presença de todas vocês, de todos vocês. Também muito nos honra a presença de vocês aqui nessa live. E aí, para reafirmar isso que você falou, Eutália, eu estava pesquisando esses dias todos, lendo bastante a respeito do assunto, porque é isso, a gente precisa estudar, né? Até vi um comentário bacana aqui dizendo que você falou muito bem a distinção entre ocupação, né, e invasão, né? E é importante mesmo a gente deixar bem elucidado essas questões. E aí eu estava pesquisando e vi o secretário municipal fazendo uma afirmação, né, dizendo que o plano diretor de Palmas estava sofrendo uma tentativa de desconfiguração por meio de ocupações irregulares. E aí eu vou destacar a fala dele, né, abrindo aspas agora. Quase sempre justificadas e antecedidas por um discurso público de direito à moradia e do combate à desigualdade social. Fecha aspas. Né? Como assim? Quer dizer, mais uma vez a tentativa de criminalizar a luta da população, né, e dos movimentos que estão aí reforçando essa luta, a importância dessa luta, né, dizendo que tentando fazer essa criminalização da questão política, mas óbvio que é político também, o cidadão é um cidadão político, né? E como você muito bem se colocou, eles estão ali para gritar sobre um direito que eles têm de viver sobre uma terra, não é isso, Eutália? Com certeza. Não, e é uma utilização, tentando inverter um discurso, Sim. Né? Até se utilizar de um discurso, né? Sim. Eu estava até vendo um comentário aí que
quantas vezes esse plano diretor foi modificado ou foi mexido, mas não para atender o interesse da população, para atender interesses privados, imobiliários, da especulação imobiliária, dos empresários desse ramo, que não estão preocupados em garantir o direito à moradia. E aí é interessante quando você traz esse discurso, né? Porque, assim, o Estatuto das Cidades, que é uma lei, né? Uma lei importante que foi fruto de toda uma luta dos movimentos de moradia. Você citou aí pessoas absolutamente valorosas nessa luta, né? A Raquel Runic, A Maricato, né, que você colocou, inclusive pessoas que contribuíram muito com o Ministério das Cidades. Acho que a Raquel estava à frente aí da política de mobilidade urbana, enfim. Uhum. Então, pessoas muito interessantes nesse processo e que fizeram parte dessa luta, que foi dessa conquista do Estatuto das Cidades, que foi forjada na luta dos movimentos sociais. E é uma lei que tem seus problemas, como toda lei, né? Mas é uma lei muito importante. Ela traz, né, a novidade da utilização do interesse social, né? De você destinar para interesse social. E esse é um mecanismo do poder público. Ele tem condição de fazer isso. Fabiana, nós não estamos falando, vamos pegar Palmas, né? Nós não estamos falando de um déficit habitacional numa capital com esgotamento urbano. Uhum. Nós estamos falando de um déficit habitacional. Acho que a última vez que eu vi sobre o déficit habitacional, eu acho que estava em torno de mais de 20 mil famílias. Não sei se esse dado é isso mesmo, mas em Palmas, por exemplo, nós não estamos falando de um déficit habitacional de uma cidade que tem um esgotamento urbano, que precisa verticalizar, que precisa mexer no seu perímetro urbano para poder abrir novos espaços. Não, Palmas tem. Palmas tem. O poder público tem o mecanismo da desapropriação para interesse social. O poder público tem a possibilidade de pensar estratégias de garantir o acesso à moradia. Por exemplo, a conjuntura que a gente vive hoje. O governo Bolsonaro, um governo genocida, um governo com traços de fascismo, um governo ultra neoliberal, que traz uma perspectiva de um Estado cada vez mínimo. Então, obviamente que a política de habitação não vai ter espaço nesse projeto genocida, né, de minimizar o Estado e deixar tudo na mão do mercado, e a gente sabe que o mercado ele só vai fazer o que lhe traz lucro, né? E aí a gente tem uma política desmantelada. Os municípios e estados vão ter que se reinventar, porque o governo federal, no âmbito de política pública, o governo federal ele é um indutor. Ele precisa ser um indutor, né? Seja do ponto de vista do financiamento, de um modelo de gestão, de projetos que universalize o acesso à moradia. Mas o que ele é hoje? Ele é um desregulamentador, ele é um desmantelador de política social. O governo brasileiro hoje, ele é isso. Então, os estados e municípios vão ter problemas sim, porque ele perde essa indução do governo federal. Mas eles precisam se reinventar. Palmas, por exemplo, é possível sim, esse mesmo secretário que criminalizou essas famílias, é possível sim que ele pense num projeto, por exemplo, de destinação de lotes para as famílias que têm condição, por exemplo, de construir suas casas. Uhum, sim. Esse é um outro formato, né? E para aquelas que não têm, subsidiar. Então, assim, tem alternativas, sim, se você quiser, se a Câmara de Vereadores quiser, se o Executivo Municipal quiser, se o Executivo Estadual quiser, é possível, sim, fazer o enfrentamento dessa problemática, principalmente numa cidade como Palmas, que tem lugar para pôr as pessoas. Palmas é uma cidade que tem vazios urbanos que podem ser destinados, sim, para interesse social de moradia para as famílias. E aí você vai ter que pensar em projetos que encaixem aí na realidade das famílias. Então, é possível fazer isso.
É possível fazer isso. Não é uma fala panfletária, não é uma fala de tipo assim, né? Ah, vamos jogar a bomba na mão do poder público. É factível, é possível fazer isso. Mas não, Palmas tem uma tradição de se preocupar apenas com a especulação imobiliária. E tem um dado que eu estava conversando na direção do movimento esses dias, que eles disseram o seguinte, que eu até tinha anotado aqui, que a especulação imobiliária, ela antes, assim, num passado mais recente, era mais fácil você pensar em destinação de terrenos urbanos, né, para a população fazer as construções, né? Mas o mercado imobiliário se apropriou disso. Então, hoje, o mercado imobiliário quer fazer o quê? Ele quer aqueles lotes para vender, mesmo que sejam em longas prestações, né? A gente faz mais ou menos uma comparação como se fosse o SUS, sabe? Criar um monte de planos populares de saúde que vai dizer assim, você vai pagar só R$ 10 na consulta, né? É uma forma do mercado se apropriar de um fornecimento popularizado de um direito e que ele lucra com isso. Então, se antes o poder público é que fazia a destinação desses lotes, hoje o mercado imobiliário entra e fala, olha, vamos pegar um loteamento aí, fazer um desenho bem bonito de que dá para construir aquilo lá e vamos vender em longas prestações. É a especulação imobiliária entrando numa oferta popularizada, mas que deveria ser um direito que não precisasse do intermédio do mercado para isso. Sim. Então, assim, são tantas coisas, né, que a gente vai falando, enfim. Mas é isso mesmo, Natália, é isso mesmo. A lógica do mercado capturou, né, essa problemática e transformou num ativo financeiro. Muito bem pontuado. E aí você estava falando sobre a condição que o município tem, né, de reger essas questões em torno da moradia. Não só a moradia, mas a moradia é o tema do nosso debate hoje, né? E você percebe de que lado está. Porque o governo, seja ele o municipal, o estadual ou o federal, ele é parceiro desse capital financiarizado e demonstra o tempo todo isso, né? E aí eu tenho, inclusive, dentro dessa minha pesquisa prévia, até para conversar melhor, qualificadamente contigo, a prefeitura também emitiu uma nota. E a nota da prefeitura demonstra exatamente isso que você falou e que eu coloquei agora também. Abrindo aspas, nocivas, as ocupações irregulares, abrindo aspas, são nocivas ao interesse público e prejudicial ao planejamento urbano, seja no curto, médio ou longo prazo. Né? Quer dizer, a fala da prefeitura colabora com o nosso entendimento que ela é parceira do capital e que todas essas pessoas que vivem nessas situações de vulnerabilidade estão excluídas desse processo. Né? É isso que nos parece, não é, Eutália? Com certeza. E assim, eu estava lendo um artigo esses dias, onde no final dele ele dizia o seguinte, que o nosso desafio hoje, para quem faz a luta social, para quem luta por direito na perspectiva de uma sociedade emancipada, mas também as lutas, como que eu diria assim, as lutas coloquiais dentro de uma sociedade mesmo, né, de uma sociedade capitalista, a gente luta por políticas públicas. Para superar essa sociedade, a gente luta pela ampliação desses direitos e superação dessa ordem. Mas nessa luta, mesmo dentro dessa sociedade, a gente tem um desafio muito grande, que é dar conta de construir unidade e de falar para o povo que isso é violação de direito. Porque a gente ouve, às vezes, as pessoas acharem que quando alguém ganha uma casa, quando alguém ganha um lote, é como se essas pessoas estivessem dependentes do Estado. Então, a gente precisa mudar esse discurso, né? Sim. Dizer que isso é um direito. Então, eu queria dizer o seguinte, que, para mim, Estado e Prefeitura não devem ser imobiliárias para vender lote. Por exemplo, a autarquia
imobiliária do governo do estado hoje, que é a chamada, acho que o nome dela hoje é Terra Palmas, né? Terra Teams. Ela já teve muitos nomes, ela já foi Codetim, já foi um monte de nomes. Hoje ela é a Terra Teams. Se você for prestar atenção, ela é uma imobiliária. Ela é uma imobiliária para fazer transações comerciais do terreno. Então, você acaba não tendo uma prioridade numa política pública de destinar espaço para moradia. Então, é muito mais forte a parceria com o mercado, com quem explora esse terreno da moradia e da urbanização mesmo, né? da questão fundiária de uma cidade, de um estado, é muito mais na lógica da comercialização, da mercantilização disso, do que necessariamente com a preocupação de efetivar o direito. Porque se nós estivéssemos falando de uma capital que tivesse um baixíssimo déficit habitacional e você tivesse trabalhando a comercialização dos seus terrenos na perspectiva de gerar recursos, né, entrada de receita na prefeitura para você devolver isso para a população na perspectiva de políticas públicas, tudo bem. Mas você está falando da comercialização e da mercantilização de algo que é uma grande mazela social que a população vive, que é a ausência de acesso à moradia. Então, é uma contradição muito grande e a gente precisa explicitar isso e denunciar esse caráter excludente de especulação imobiliária e de negligenciamento público com um direito humano fundamental, que é a moradia na nossa cidade. Sim. E aí também, seguindo aqui os comentários, continuo agradecendo aqui a todos que entraram, a Carol Chaves também, que falou que é Terra Palmas, aí a Natália já tinha colocado, né? De dizer que é sempre muito importante a gente ressaltar, né, que os movimentos sociais precisam, né, digamos, se recolocar nesses debates, nessas discussões, para ir desconstruindo, inclusive, esses discursos que tentam não só criminalizar, mas induzir um entendimento de que é algo dado, que é alguma coisa que vem de mão beijada, quando, na verdade, é um direito constitucional e que a população precisa usufruir dele, né? Precisa usufruir de fato dele, né? Eutália, a gente vai entrar já nos últimos 10 minutos da live e assim, foi uma hora extremamente qualificada, de muita aprendizagem. Certamente a live vai ser visitada aí por muita gente que tenha interesse e sabe que você é uma pessoa qualificada para falar disso. Por isso, eu agradeço muito toda essa contribuição que você trouxe para o Observatório, para as pessoas que estiveram aqui hoje conosco acompanhando essa conversa, né? E vou deixar aí esses minutos finais para as suas considerações finais, tá? Para você falar o que você desejar. Então, Fabiana, eu acho o seguinte, para a gente tentar meio que arrematar e resumir tudo que a gente debateu aqui. Eu acho um elemento fundamental para a gente colocar aqui. Nós precisamos retomar as mobilizações, as discussões, as construções coletivas. E aí eu acho que de todos os lados, né? Da universidade, dos movimentos sociais organizados no âmbito da moradia, dos profissionais que, de alguma forma, têm uma militância e uma contribuição nesse processo, mobilizar a população para a gente voltar a debater o direito à cidade, né? Voltar a debater o direito à cidade e não permitir que a luta por esse direito seja criminalizada, né? Porque esse é o que está acontecendo hoje, né? A tentativa de criminalizar. Então, dizer que a luta é legítima, que ela é necessária e que a gente precisa construir esse debate muito forte com todos que podem contribuir para que a gente não deixe a criminalização ganhar espaço em detrimento
da mobilização, da luta e da luta por esse direito tão fundamental. A outra coisa que eu penso é que esse debate, essa articulação, ela precisa gerar um certo poder de pressão e de constrangimento do poder público, de que ele não pode fechar os olhos e de que ele não pode negligenciar e não reconhecer que existe essa violação de direito e que essa população é demandatária desse direito e que ela precisa apresentar uma alternativa para isso. A política habitacional em Palmas e no Tocantins, ela é absolutamente frágil, né? Não tem aqueles 3 elementos que a gente falou, né? Uma gestão forte em termos de apresentar projeto e uma perspectiva de construção de uma política duradoura. O financiamento, ele não é continuado, é um financiamento assim, quase que tipo, se sobrar a gente faz, né? E o controle social absolutamente desrespeitado e desregulamentado. Não é porque o Conselho da Cidade, a nível nacional, foi desmontado que necessariamente Estado e município devam desmontar esses 2 espaços de controle social importantes. Acho que a gente precisa apoiar a população, porque é uma das populações mais fragilizadas na luta, né? Porque são pessoas que às vezes até desconhecem o seu direito à moradia como um direito humano, acha até mesmo que tem que fazer uma economiazinha para comprar, já está meio que no imaginário das pessoas que moradia é um bem comercializável. Eles ainda não têm aquele entendimento de que ele é um direito reclamável. Exato. Um direito reclamável ao poder público. Então, acho que a união de todas essas coisas, elas precisam. Nós precisamos, não agora em pandemia, né? Fazer as lives e tudo, mas eu acho que saindo disso, a gente precisa voltar a fazer os grandes seminários, as grandes plenárias, para discutir, sim, o direito à cidade e não dar espaço para a criminalização de quem faz a luta social por acesso a ela, tanto por ter uma vinculação orgânica, mas por ter uma necessidade latente da própria vida. E queria finalizar dizendo que a gente também teve um episódio lamentável, que inclusive resultou na prisão da gente, né? Foi. Minha, de militantes do movimento de moradia, do movimento estudantil. Aquilo ali foi de uma atrocidade, de uma arbitrariedade, de uma violência sem precedente. A gente estava apoiando, inclusive com observância da Defensoria Pública, famílias que estão apresentando essa situação absolutamente negligenciada pelo poder público, que é o direito à moradia. Então, o que eu penso dessa live é isso, é a gente reafirmar a necessidade da gente voltar a colocar essa discussão nos grandes debates, popularizar, inclusive, esse debate, né? As grandes conferências, os seminários, as plenárias, para a gente poder denunciar essa violação de direito grave, que é o não acesso à moradia. Porque, realmente, os projetos sociais de moradia finalizaram, o financiamento acabou, né? Não tem mais como e a gente vai ter que organizar o povo. É verdade, de fato. E agradeço aí a oportunidade da gente poder estar falando desse assunto. Eu acho que a gente tem que falar cada vez mais e denunciar cada vez mais. E ficar vigilante, dizer para os movimentos que a gente tem que fazer igual no passado, né? Um processo de ocupação, ele tem legitimidade porque o direito está violado e ele precisa ser chamado a atenção. E a gente precisa ficar atenta para apoiar esses processos. Sim, sim. Né? Exatamente. Eutália, a gente só tem a agradecer. Eu já tinha feito esse agradecimento no princípio, mas eu reforço aqui que para a gente foi uma honra tê-la no Observatório na tarde de hoje. Você trouxe aspectos fundamentais desse debate, contribuiu muito para a compreensão dos nossos pesquisadores e de todos aqueles que têm interesse sobre esse assunto. Desejo a você tudo de bom. Agradeço de fato mesmo essa sua dividir esse momento com a gente, né? O seu tempo conosco, né? Isso demonstra, né, o quanto você é solidária com os movimentos sociais e a gente só fica contente em ter você aqui conosco em Palmas, no Tocantins, à frente dessas lutas todas. Não é só a luta pela moradia, são todas as outras lutas que você está aí
presente. Nós agradecemos muito. E hoje eu estou aqui também falando em nome da Marcha Mundial Da das Marcha Mulheres. Mundial. A gente está fazendo a nossa 5ª ação internacional. Dia 30, a gente vai estar fazendo uma grande mobilização virtual, fazendo a denúncia aí das transnacionais que afetam frontalmente a vida do povo, principalmente da classe trabalhadora, mas, sobretudo, a vida das mulheres. As transnacionais que nos agridem, que nos assola, tanto do ponto de vista do meio ambiente... Vai cair em trabalho, 5 segundos. Né? Vai cair em 5 segundos. Obrigada, Eutália.